Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que o apóstolo Paulo reuniu os judeus para falar da inocência dele e também para aproveitar a oportunidade e explicar mais a respeito de Cristo e da harmonia entre o cristianismo e o judaísmo bíblico. Vamos avaliar hoje o conteúdo da mensagem de Paulo para vermos como que Deus o usou para concluir a sua missão de pregação do Evangelho agora na cidade de Roma. Vou ler para você Atos capítulo 28, dos versos 24 ao 31. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor. O apóstolo Paulo, amigo ouvinte, ao falar de Jesus, teve um público que foi persuadido a respeito do que ele havia falado e um outro público continuou incrédulo. E o apóstolo Paulo, no seu discurso, usou, entre outros textos, Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10, para falar que Isaías já havia profetizado a dureza de coração do ser humano e que por isso muitos deles não creram. Mas o livro de Atos, amigo ouvinte, termina mostrando a vitória do Evangelho. Vários judeus creram e, de acordo com o texto, além de vários judeus crerem, Paulo continuou por 2 anos pregando na sua prisão domiciliar, falando do reino de Deus, com coragem, ensinando todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Antes de ser martirizado, por volta do ano 67 depois de Cristo pelo imperador Nero, o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, cumpriu a sua missão. E o apóstolo Paulo, quando estava cumprindo a sua missão, ele pôde dizer as palavras de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8. E a pergunta, amigo ouvinte, que fica para refletirmos é: será que você e eu podemos, ao cumprir a nossa missão, dizermos as mesmas palavras do apóstolo Paulo? Ele disse: Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amigo ouvinte, que você e eu possamos dizer a mesma coisa que Paulo, que nós combatemos o bom combate, completamos a nossa carreira e guardamos a fé. E que tenhamos a certeza de que pela graça de Cristo, a coroa da vitória nos está reservada para o dia da volta do Senhor. Cumpra a sua missão de vida e viva com a perspectiva da eternidade por ocasião da volta de Cristo. Vivendo como o apóstolo Paulo, você e eu estaremos preparados para a volta de Cristo como o apóstolo Paulo. Desejo que Deus abençoe a você ricamente e amanhã finalizaremos o nosso estudo do trimestre e eu quero lhe mostrar qual era a Bíblia do apóstolo Paulo que ele utilizava para falar sobre Jesus Cristo. Isso tem uma lição preciosa para os cristãos hoje. Aguardo a você. Fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.